quem me acompanha no Instagram viu que eu tava com a campanha de adoção dessa gatinha. E aí, na verdade, de última hora, eu decidi ficar com ela. Eu já tinha conseguido uma casa pra ela, mas eu tô muito apaixonada e quis ficar com ela pra mim. E aí foi massa, não só porque eu estou feliz, mas também porque eu decidi fazer um vlog de adaptação de gatos, porque é um questionamento que muita gente faz pra mim. E aí eu acho que mostrando o dia a dia, o passo a passo, fica mais fácil pra vocês fazerem, né? E aí é isso. Hoje como eu decidi, né, ficar com ela, porque essa decisão foi hoje. E aí, o primeiro passo que eu fiz foi testar Carmen, pode chamar de Carminha, o teste de FIV-FeLV, né? É importante fazer, porque como eu tenho outros 4 gatos e eles são negativos, para FIV-FeLV seria um risco, né, colocar um gato sem esse teste no convívio dessas gatas, né? E aí o que acontece? Caso o gato dê, por exemplo, positivo para FeLV, você tem a opção de vacinar seus outros gatos para que possa ocorrer essa convivência. No caso de ser positivo para FIV, eu não aconselho, sabe? Porque não tem vacina e é muito fácil o contágio e é uma doença que não tem cura, né? Enfim, então hoje ela foi testada, né? Deu negativo para os dois e vou fazer a adaptação. Eu vou mostrar para vocês o primeiro como é que se faz para gravar um vídeo com um gato brincando com você o tempo todo. Então, as minhas gatas não tiveram contato com Carminha ainda, né? Elas sabem da existência dela, viram ela, tipo, um pouco só. Então vai. Quer brincar? Vai brincar. Tiveram pouco contato, na verdade. Sabem da existência porque ela fica meando dentro de um quartinho. E viram ela, tipo, na caixa de transporte e tal. Mas elas não tiveram até agora contato real físico, né? E aí, eu vou mostrar pra vocês que o primeiro passo, na verdade, é que o gato, ele se acostume com o cheiro do outro gato. Então, eu pego um paninho, eu vou pegar o paninho que Carminha tá dormindo e colocar para as outras gatas cheirarem. E aí eu vou fazendo isso durante alguns dias, até que aquele cheiro meio que fique mais familiarizado para as minhas gatas. Uma dica que eu dou para quem quiser talvez testar, né? Eu já tentei isso uma vez e não funcionou muito bem, mas eu conheço relatos de que funcionou. É usar um pouco de essência de baunilha em todos os gatos da casa para meio que neutralizar todos os cheiros. Então eles não vão sentir tanto a introdução, tipo, daquele novo cheiro no ambiente, entendeu? Eu não costumo fazer isso. Eu vou fazendo de passo a passo, colocando um paninho para elas cheirarem. Então, eu vou começar a fazer isso hoje. Bem, esse é o paninho que Carminha dorme, na verdade é a caminha dela. E aí eu coloquei ele aqui na sala pra ver se os gatos vão, tipo, cheirando e se acostumando com esse cheiro. Aparentemente eles estão ignorando ainda a presença do paninho, mas observem que eles estão cheirando a sala, porque Carminha estava solta aqui, enquanto eu estava gravando o começo do vídeo. Então, elas estão meio que cheirando o lugar que ela passou. Então, é importante também, se você puder isolar os ambientes, talvez deixar o gato novo solto, né? Para que fique um pouquinho de cheiro dele na casa. E depois você prende ele de volta e coloca os gatos para ficar sentindo esse cheiro. E aí é isso. Vocês vão fazer isso até eles começarem a ignorar essa presença desse cheiro. Hoje é o 3º dia da adaptação de Carminha e eu coloquei ela na caixa de transporte
para que as gatas pudessem conhecer ela, né? Tipo, ver e cheirar e tal. Obviamente, também ela fica ali segura para evitar algum tipo de confronto e tal. Eu fiz a questão do paninho e continuo fazendo, e comecei a fazer essa segunda fase, né? A partir do terceiro dia, para elas meio que se conhecerem. Eu pretendo deixar ela alguns minutos na caixinha, acho que no máximo 20 minutos, para também não ter muito estresse. E vou fazer isso nos próximos dias. E aí eu vou deixar ela aqui um tempo, vou fazer isso nos próximos dias, até parar esse estranhamento que elas estão tendo, né? E, obviamente, eu vou fazendo isso sempre de poucos minutos, para evitar que ela fique estressada. No caso, a gata que tá dentro da caixinha, né? Porque vai gerar um medo e tal, porque ela tá, talvez, se sentindo desprotegida. Assim que eu terminei de fazer o vídeo, Eugênia começou, tipo, a atacar a caixa, ó. Ela tá muito estressada, tá estranhando demais. Então, assim, é muito importante que o gato que tenha chegado esteja guardado. Pra segurança deles, pra segurança dos gatos da gente também. Os gatos que a gente já tem, né, no caso. E aí, é muito importante essa proteção e esse conhecimento dessa maneira, né? Até ir se acostumando realmente com aquela presença. Tirei Carminha da caixa. E aí, depois que eu tiro ela da caixa, eu deixo a caixa aberta na sala, no lugar que elas estavam, pra elas irem, tipo, cheirando a caixa e tal. E aí, também pra se acostumar com o cheiro, né? Funciona igual ao paninho, na verdade, esse negócio da caixa. Mas eu deixo porque intensifica, né? E agiliza o processo da adaptação. Hoje é o 5º dia da adaptação de Carminha. E eu coloquei as gatas para dividir comida, né? Coloquei sachê, porque a gente sabe que gato raramente dispensa sachêzinho, né? Então, eu vou mostrar pra vocês. Então, eu coloquei elas para dividirem o sachê, porque com a ração não deu muito certo quando eu tentei. E aí, sachê a gente sabe que gato ama, né? E é isso, obviamente, Ângela, que não gosta de comer sachê, não veio comer. Mas as outras estão aqui super de boa, dividindo a comida com Carminha, que tá aqui também comendo dentro da caixinha. Estamos no 6º dia da adaptação de Carminha aqui em casa. E ela já fica solta em casa enquanto eu tô em casa. Eu não tenho coragem ainda de deixar ela solta no momento que eu não tô podendo ver o que está acontecendo. Por quê? Aparentemente, as minhas gatas já estão aceitando Carminha de boa. No entanto, ainda rolam os estranhamentos, principalmente em relação a Eugênia, né? Que é uma gata que tem um gêniozinho mais complicado. E aí, o tempo que eu tô em casa, ela fica solta. Quando eu saio ou vou dormir, eu coloco ela no quartinho de novo. Aí muita gente fala, mas Camila, o gato não para de miar e fica chorando. E fica... Gente, é normal, infelizmente. A gente às vezes precisa passar, né, 1 semana ou 2 semanas com essa dor, né, com esse pezinho assim no coração. Mas a gente precisa entender também que é uma parte do processo, né? E que é melhor fazer dessa maneira do que, de repente, você ter um problema mais pra frente de convivência pra resolver. Então, quando você perceber que não tá rolando mais tanto estranhamento, quando você põe o gatinho na caixinha, né? Como eu fiz nos primeiros dias. Ou quando você põe eles pra dividir a comida, o gatinho dentro da caixinha e os outros gatos fora, e não tem estranhamento com isso, você já pode tentar soltar e ver como é a reação dos gatos na casa. É o 8º dia da adaptação de Carminha aqui em casa. E eu vou pela primeira vez sair de casa e deixar ela solta com as minhas outras gatas, porque aparentemente tá tudo ok. Mas, obviamente, eu tô sempre olhando e tal.
E aí agora que eu vou ver como é que vai ser, né? Se rolou algum estranhamento ou não, se vai estar todo mundo vivo. É isso, então é a primeira vez. Hoje é o 8º dia e é a primeira vez que eu vou deixar ela sozinha com as outras gatas. Mas, tipo, os ânimos estão todos de boa, sabe? Tipo, inclusive com a Eugênia ali, ó, no cantinho do vídeo. Deu pra ver que elas estão super de boa agora. Então, saí de casa hoje umas 3 horas da tarde e voltei pra casa só agora. É tipo às 11 da noite agora. E deixei Carminha solta esse tempo todo aqui com as outras gatas. Voltei pra casa, tava todo mundo, tipo, de boa. Eu sinto que elas não estão interagindo muito no sentido de carinho, sabe? Que gato fica, tipo, se lambendo, deitando junto. Isso não tá rolando ainda. Mas ela já brinca e tal. Ela já tá brincando com as gatas e as gatas também já estão interagindo de uma maneira melhor com ela. E é possível que hoje seja o último dia da adaptação. Esse é o 8º dia, talvez o último. O que eu vou analisar, na verdade, para saber se é isso mesmo, é na hora de dormir. Porque ontem à noite eu tentei fazer com que Carminha dormisse no quarto junto comigo, né? Como as outras gatas dormem. Só que Irene não gostou da ideia e ficou tipo querendo bater nela, meio que marcando território. E aí talvez não seja uma, né? Não sei se hoje ela vai ser aceita. E aí não sei se vai ser uma boa ideia tentar isso novamente, tipo hoje já, né? Mas eu vou ver qual vai ser, vai depender muito do comportamento de Irene. Irene é a gata que dorme comigo todas as noites, as outras às vezes dormem, às vezes não, mas Irene todas as vezes dorme comigo. E aí vai depender dessa aceitação de Irene, de dividir esse espaço com ela, pra saber se ela dorme comigo ou não. E dependendo dessa aceitação, eu vou definir se a gente ainda vai passar por outros processos de adaptação ou se a gente termina hoje, né? Então, nos últimos dias não teve muita mudança na adaptação de Carminha, né? Eu continuei, tipo, soltando ela nos momentos que eu estivesse em casa e em períodos curtos que eu tivesse saído pra deixar ela mais solta e tal, até porque ela tava reclamando muito. Ela já tava meio que ficando acostumada com o espaço da casa e de repente eu deixava ela presa. Quando eu ia passar muitas horas fora, eu deixava ela presa. Quando eu tava em casa, eu deixava ela solta, ou em períodos curtos que eu ficasse fora, eu deixava ela solta. Hoje é o 13º dia, né, que eu tô fazendo essa adaptação. E aí, ela passou o dia todo hoje sozinha com as gatas. Eu saí pra trabalhar, soltei ela e voltei de noite só. Então foi o período mais longo que ela ficou com as minhas gatas, né? Com as outras minhas gatas, porque ela é minha também. E aí, aconteceu uma coisa muito massa, que tipo, a dificuldade maior que eu tava tendo, principalmente à noite, Carminha é muito agitada, ela é muito imperativa. E 2, que Irene não tava aceitando de jeito nenhum ela aqui na cama, né, pra dormir. No entanto, a Irene tá ali deitada e Carminha tá aqui. Né? E aí, tipo, quando eu decidi pegar o celular pra gravar, na verdade, estavam todas dormindo. Tava Carminha, Ângela e Irene. E aí eu fiz, nossa, eu vou aproveitar pra gravar isso, porque eu tava, tipo, realmente tentando fazer com que isso acontecesse e isso não acontecia. Eu tava esperando esse momento. E aí, quando finalmente aconteceu, que eu peguei o celular, e obviamente todo mundo mudou de posição pros gatos, né? E aí, Angela saiu da cama e tal. Mas Irene tá super de boa e ela tava muito agressiva com a presença de Carminha na cama. E é a primeira noite que eu vejo Carminha muito tranquila. Ó, eu tô tranquila. Eu tô muito tranquila. Eu vou dormir aqui com minha mãe e a minha irmã. Aí, se essa noite tudo correr bem, aí eu posso sim dizer que chegamos ao fim dessa adaptação. Vamos esperar. Mas, tipo, em relação à convivência de maneira geral, não tem mais conflito, sabe? Não tem mais briga, não tem mais fãs. Ai, não tem mais... Enfim, elas não estão se estranhando mais, né? Então, acredito que realmente, se por acaso essa noite, só porque eu disse que ela tava quietinha, ó pra quê? Ó pra quê? Como não tá
acontecendo mais estranhamentos. E aparentemente ela vai dormir comigo hoje. A gente já tava aqui há um tempo, eu tava lendo, e ela assim, deitada com as outras gatas. Se isso realmente estiver acontecendo, eu posso dizer que acabamos hoje a adaptação. Mas vamos esperar até o dia amanhecer, né? Pois à noite é uma criança. E essa criança, cadê ela ali? Essa criança, ela é muito hiperativa, nossa senhora. Mas acho que vai dar certo. Irene tá bem de boa ali com ela. Acho que não mais, ó. Não, mas aí é só brincadeira. E chegamos ao final da adaptação de Carminha. Foram 13 dias, 13, 14 dias por aí, de adaptação. E assim, realmente, eu não consigo dormir com Carminha. E digo que não é mais nem a aceitação das gatas em relação a Carminha ficar na cama ou não. É o fato dela ser realmente muito hiperativa. E à noite é demais, assim. Então ela dorme fora do quarto, né? E aí essa questão da hiperatividade é a única coisa que eu vou precisar observar. E vou precisar também ver como é que a gente pode resolver. Por quê? Carminha é muito ativa. Não é só o fato dela ser filhote. Ela é um filhote hiperativo. E ela gosta de brincadeiras assim, tipo, que minhas gatas não curtem. Que é tipo ficar mordendo e tal o tempo todo. E aí, assim, as minhas gatas elas não reagem de uma maneira negativa a esse comportamento de Carminha. Elas simplesmente se saem. Só que aí acaba que tem hora que estressa realmente, sabe? E aí eu vou ver como é que eu resolvo essa hiperatividade de Carminha. Obviamente, brincar bastante com ela para poder gastar essa energia. No entanto, eu vou recorrer talvez a, sei lá, algum floral, alguma aromaterapia, não sei ainda. Mas é isso, chegamos ao fim. A convivência aqui em casa tá ótima, né? Elas ainda não têm, como é que eu posso dizer, um contato de carinho, assim, sabe? Uma ficar se lambendo e tal, não sei o que lá. Não tem esse negócio de ficar uma lambendo a outra, dando banho, dormir junto, até rola. Mas ainda é um processo que precisa ser melhorado. Mas não tem mais estranhamento, elas já comem todas juntas, já tá tudo ótimo, sabe? É só essa questão da hiperatividade mesmo que eu vou precisar ver como é que resolve, sabe? Como é que minimiza isso para que a convivência fique excelente.